Pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Segundo episódio, Bora Voar Talks, inteligência no campo, o tamanho da tua responsabilidade junto com as atividades da família, assim. Pô, agora eu tenho que arregaçar as mangas e... Tudo que é novidade, principalmente agricultor, né? Agricultor vê uma coisa nova e já fala que não funciona. Isso é um mal do agricultor, sim. Vocês começaram a usar o drone na sequência, como é que foi essa questão do treinamento ali, essa transição? Vocês receberam uma entrega adequada do equipamento lá? Só que é o seguinte, como é que você vai aumentar a sua propriedade sem você ter as ferramentas? E eu vejo que muito dos futuros do biológico está atrelado ao drone, por vários fatores. E aí que é o perigo. Qual que é o problema da tecnologia ou dos avanços? Você não pode parar. Hoje trouxe quem conhece do agro de verdade, vem de berço, é da nossa região do Vale do Paranapanema, nasceu e não sabe nem dizer como começou a trabalhar na agricultura, mas só sabe que veio da agricultura. Nasceu em Assis, mas é de Pedrinhas Paulista, engenheiro agrônomo, tecnólogo em agricultura de precisão, formados pela FATEC de Pompeia. Primeiro contato com drones foi o T16, então fala assim, foi lá em 2021, 2020. Pai, seu Antônio, mãe, Dona Maria, o irmão, o Antônio. Hoje, para vocês, pessoal que está nos assistindo, estou aqui com o Bruno. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui contigo. Prazer. Então, o Bruno é solteiro e olha o detalhe, hein? Palmeirense, hein? Palmeiras esse ano foi o Vasco, hein? O Vasco, rei do vice, hein? Rei do vice. Pegou pesado agora. É, foi. Mas tava em tudo, certo, né? É. Mas assim, brincadeiras à parte, o Palmeiras, o treinador de vocês, vou falar, hein? Ó, tá em outro nível, outro se ele patamar. não tivesse um time que muda cada 6 meses, tem que ir embora, né? Não, mas o Palmeiras tá bem, tá bem. Bruno, mais uma vez um prazer estar aqui contigo, tá? Agradeço, ter aceitado o convite aí da Agromar, falar do Pedro, O Pedro foi o primeiro entrevistado aí do programa. Então, assim, hoje vamos trazer para o pessoal um pouquinho da experiência de vocês lá no campo, de forma geral, tá? Então, Bruno, se apresenta aí para o pessoal que está em casa assistindo, conta aí quem é o Bruno, a família do Bruno, enfim, solta o verbo aí. Paulo, obrigado. Boa noite, público de casa. Paulo, boa noite. Cara, primeiramente, a gente tem que agradecer pelo convite, pelo reconhecimento, que a gente dedicou bastante tempo a esse mercado de drone e criamos alguns conceitos aqui que já estão sendo aplicados na região e espero trazer tudo isso nesse podcast de uma maneira bem esclarecida. Bom, me apresentando, meu nome é Bruno Palomo Franco, sou de Pedrinhas Paulista, filho de Antônio Franco e Maria Franco. Sou engenheiro agrônomo formado na Unimar, de Marília, e também tecnólogo em agricultura de precisão pela FATEC, Suji Nishimura, em Pompeia. Tá. Certo, Bruno. Ótimo, então tem uma experiência em que ano que você formou, Bruno? Em agronomia? Tu lembra? Faz o quê? Uns 4 anos ou 5? Você sabe, foi legal porque eu formei em 2018. 2018? 7 anos então, tá 7 formado. anos. Joia. Então, eu formei em 2018 e 2020 eu concluí a FATEC, que eu fiz em 2 anos. 3 eu fiz em 2, por eliminação de matéria, algumas coisas. Foi curioso que essa transição foi bem aquela transição da pandemia, então vamos dizer assim, que meio que corta, ninguém lembra o que aconteceu na pandemia, né? Praticamente passou bem batido essas coisas, mas foi bem legal. Fiz estágio no Mato Grosso. Entendi. Depois resolvi voltar. E assim, Bruno, quando que tu começou no agro, mais precisamente na propriedade de vocês? Como é que foi essa questão que logo que vocês são fala assim, é uma empresa familiar, né? Isso. Como é que foi esse início aí? O início praticamente do berço. Do berço? Do Nasceu berço. já do berço. na lavoura? Lá, pelo menos, a família inteira ela é agrícola, da lavoura, da roça. Meu pai, minha mãe, sempre.
muito focado nisso. Então a gente cresceu nisso, eu não sei nem quando eu comecei. Tá? Eu tenho foto de bebê em cima de maquinário, essas coisas. Então assim, foi muito cedo. Desde que a gente se conhece por gente, tanto eu quanto o meu irmão, tem essa criação desde muito novo. E nosso pai sempre foi muito preocupado com sucessão. Entendi. Né? Ele foi precursor, foi embaixador da sucessão do Estado de São Paulo. Tem uma série de coisas aí que aconteceu devido a isso. E isso é porque aconteceu com ele. Né? O nosso avô faleceu muito cedo. Ele já era casado, claro, mas mesmo ele trabalhando com o meu avô a vida inteira, na hora que acontece é um baque, né? Sim, ele teve que se vira nos 30. E aí ele quis passar isso pra gente antes. Né? Então hoje praticamente a gente toma uma decisão em conjunto, mas 90% passa pela minha decisão e do meu irmão. Entendi. Tá? Ele é aquele o termômetro. Meu pai hoje é um termômetro. Tá? Não é à toa que fala, pai, se você tira a feira, as coisas vão rodar do mesmo jeito. Boa. Entendeu? Passar segurança. Pode ir, só que ele é o termômetro. Pra gente não extrapolar, pra gente não deixar de fazer as coisas. Entendeu? Então ele tá aí como esse mediador já. E às vezes tem uma discussão ali e tal, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. Como é que é essa relação aí? Olha, agora eu vou falar pro público. Sucessão é briga todo dia. Todo dia você vai discutir com teu pai. Pega essa dica aí, pessoal. Com a tua mãe. Você tem ideia diferente. E aí, com o tempo, você vai entendendo as ideias dele. Era mais ou menos quando você era criança e hoje você entende o que ele fala, faz sentido para você. Sucessão não é fácil dos dois lados. De quem está fazendo a sucessão e de quem está do sucessor e pro lado do sucessor e pro lado de quem está exercendo. Porque essa questão da sucessão, Bruno, até uma discussão, tem vários assuntos, né? Que às vezes os pais, no caso, vêm de berço, teu pai incentivou vocês a estar na lavoura, estar trabalhando junto, né? Mostrando isso para vocês. Mas tem muitas questões que o pai às vezes quer e o filho, a filha não quer seguir, né, a carreira no agro. Sim. Né? Na verdade, para nós não foi imposição, tá? Foi realmente a gente desejou fazer isso. Né? Quando a gente era mais novo, a gente queria outras coisas. Meu irmão prestou vestibular para advocacia. Entendeu? Eu fui para um caminho de informática. Só conforme vai crescendo, a gente vai entendendo. De informática? Por isso que a gente é mais fuçado nesse lado de eletrônica e legal, tal. Tá vendo? Não que eu tenha formação em informática, mas eu mexi no computador um pouco, coisa leve, uma formatação, sabe? Hoje eu esqueci tudo. Parou de mexer, muda as coisas, você não... É muito rápido. É muito rápido. Então, nunca foi imposição. Mas vamos dizer assim que ele sempre mostrou só esse caminho pra gente. Nunca mostrou outro. Entendi. Tá. Se a gente fosse para outro caminho, a gente ia descobrir sozinho. Talvez a gente não estaria ocupando as posições que a gente está hoje. Sim. Já, por exemplo... Essa maturidade de cabeça, de hoje está querendo... sendo algumas referências na região por algumas coisas que vem fazendo. Tá? A gente realmente está trabalhando em prol da região no todo, não particular nosso. Óbvio que a gente visa o nosso crescimento, mas a gente quer que o nosso vizinho também cresça. Boa, essa visão é importante. Entendeu? Porque se o vizinho não passar o veneno, não cuidar da lavoura dele, quem paga o preço é você que está cuidando. A praga vai lá para tua propriedade. As pragas e as doenças são... Legal essa visão. São migratórias, vamos dizer assim, elas passam de roça para roça. Sim. E assim, Bruno, em que momento que você sentiu, né? Isso é um sentimento teu, o tamanho da tua responsabilidade junto com as atividades da família, assim. Pô, agora eu tenho que arregaçar as mangas e ir para cima. Então, acho que essa começou antes, talvez até da formação. A gente, quando foi fazer vestibular, a gente senta com o pai, né? Fala, pai, a gente vai fazer o quê? A gente vai pra onde? O que vocês querem? Sabe aquela
aquela que você não sabe o que você quer. Caminhou. Geralmente quem não sabe o que quer faz ADM, faz agronomia, faz lá psicologia, enfermagem, depois descobre alguma coisa. Nós Depois passamos muda por no meio do caminho. Muda. Nós passamos por esse processo seletivo dentro de casa. Foi lá o primeiro. O psicólogo. Minha mãe e meu pai, os primeiros psicólogos. Vamos lá. O que nós vamos... O que vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí meu pai me convenceu que o caminho era agronomia devido a várias coisas. O Brasil é um país agrícola, ponto. É o que vai ter de profissão e nunca vai faltar é algo específico na agricultura, ponto. É um bom argumento. Tipo assim, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar o resto da vida, né? Daqui 50 anos pode ser algumas profissões que não tenham tanta demanda. O alimento é uma necessidade. Como é que é aquela... O agro não para, né? Comer, meu pai fala, comer e ir no médico. Isso aí é o mundo inteiro, enquanto tiver gente, nunca vai acabar. Tem que ter. Então, ou você faz algo voltado para a saúde, ou algo voltado para a agricultura. Entendeu? O resto, ele falou assim, o resto é meio supérfluo, vamos dizer assim. O resto vai se encaixando. O resto vai se encaixando. Sim. Aí, depois dessa conversa, eu falei, não, vou seguir a agronomia. Pois bem, fui para a faculdade, entrei na faculdade, não fui o melhor aluno da sala, mas também não fui o último. O importante é estar no jogo, né? O importante é estar no game, né? O importante é estar jogando, né? Tem as emoções, a faculdade sem emoção. Tem as emoções ali de você estar fazendo um exame, aquelas coisas, né? Sabe, você vai pegar uma DP, mas no final passa em tudo. Deu tudo certo. Então, show de bola. O Bruno, e assim, ó, esse teu histórico, né, no agro, quando que vocês começaram a ter esse olhar, né, pegando o gancho do drone, quando é que vocês começaram a ver essa questão de tecnologia? Vocês sempre observaram essa questão de tecnologia antes mesmo do drone? Como é que foi esse início de transição? Novamente eu vou voltar naquele negócio. Nossa região é uma região muito pequena. E isso é uma visão que dentro de casa, novamente, meu pai que veio com essa visão, devido ao que ele viveu de experiência também. Então ele passou isso pra gente. Então nós vivemos no contexto regional nosso, módulos pequenos, propriedades pequenas, ou médias, né? Depende. Mas a nível geral aqui, comparado ao que existe no Brasil aqui, são pequenos, tá? E é muito difícil você crescer, porque nós temos a região estabilizada. Tem pouco aventureiro aqui na região nossa, principalmente Pedrinhas. É muito estável. É muito estável, então para você ter... Não existe grandes grupos que fazem movimentos. Então assim, para você ter um crescimento de quantidade de área, é muito lento. Só que é o seguinte, como é que você vai aumentar a sua propriedade sem você ter as ferramentas? Boa. Essa que é a grande questão. Muito boa. Entendeu? A gente vê várias pessoas que vão atrás de arrendamento, que vão atrás de outras coisas e esquecem de fazer o certo no dele. Então essa é a filosofia. Primeiro vamos fazer o certo no nosso. Muito legal esse ponto aí. Depois a gente vai expandir do jeito que a gente entende que é certo. Só que o que é certo hoje, daqui 5, 6 anos, já não é mais certo. Tem o melhor. Perfeito. Então é uma evolução constante que não pode parar. Então, meu pai entendeu isso cedo. Não é à toa que ele foi um dos precursores da agricultura de precisão aqui na região, desde 2004, junto com a primeira turma da Exalc ainda, né? Então, 2004, 2006, ali já tinha taxa variável. Bom, tudo aquela coisa igual, como fala assim, o drone há 4, 5 anos atrás. Tipo, você não sabia para quem ligar, você tinha um negócio que não sabia como funcionava direito, se desse um pane não tinha quem recorrer. Pouca informação. Não tinha vídeo, principalmente naquela época. Agora é vídeo. Mas, por exemplo, quando a gente comprou o T40, não tem informação. Viu, Bruno? Mas do T40. Mas entrou o som do drone, mas é aí que tá. Eu queria... Tu falou um ponto aí na tua fala que eu acho muito legal na minha... Eu vim do Sul lá, então, tipo assim, tinha uma visão um pouco diferente de vocês aqui, falar de produtor. Eu trabalho com produtor aí, vou
falar assim, há uns 11 anos. Mas assim, isso que é legal, o teu comentário, assim, primeiro vamos se preocupar em cuidar do nosso, ter as ferramentas adequadas para tratar, cuidar da nossa terra, do nosso solo, para depois pensar em expandir. E às vezes a gente vê no mercado, o que está acontecendo agora, a gente sabe que o mundo do agro está instável, né? O pessoal às vezes acaba, né, colocando às vezes a carroça na frente dos bois, que a gente fala, né? Tem uma área aqui, já começa a ir arrendando, e é maquinário e tal. E o manuseio daquelas ferramentas que ele tem, às vezes não está adequado ainda, né? Exatamente é isso. E no final das contas, quem está sobrevivendo não é o cara que tem mais terra. É o cara que é mais eficiente. Boa. E nem sempre tem os equipamentos de última geração. Você está entendendo que a agricultura é um negócio dinâmico? Sim. Aí eu me apaixonei pelo setor. Depois que eu me formei, óbvio, a gente se vai melhorando, maquinário, putz, o que era um maquinário há 5 anos atrás, hoje praticamente é melhor que uma Mercedes dentro. Os caminhões é melhor que uma Mercedes. Muita Entendeu? tecnologia. Então as coisas melhorou tão rápido, porque o sistema de trabalho mudou. Hoje tem muito mais proprietários, donos, jovens trabalhando no campo, e eles só vão porque tem conforto. Se não tiver conforto, não tem como. Não vai. Na época do meu pai, teve um êxodo muito grande do campo, porque não tinha conforto, era trator sem gabine, era poeira, e o drone começou assim, está melhorando hoje também, com conforto. Hoje já tem caminhões, a gente fez um investimento grande, já não tem mais aquela poeira que tinha antes, e vai só melhorando. Sim. E no todo, a gente chega na conclusão do seguinte: se o teu vizinho está fazendo errado, às vezes é porque você está vendo ele fazer errado, mas na cabeça dele, se ele está estabilizado, está certo. E está certo. Para ele tá certo aqui, entendeu? Aquele jeito dele trabalhar. Só que a gente vê que às vezes esse tá certo vira comodismo. Entendi. E aí que é o perigo. Qual que é o problema da tecnologia ou dos avanços? Você não pode parar. Tem que estar acompanhando. Mesmo que for de longe. Ah, mas o meu financeiro não alcança. Não, tudo bem. Você às vezes não precisa ter o equipamento. Ou aplicar o conceito, mas você tem que saber que ele existe e uma hora você vai ter que fazer. Você pode contratar daqui a pouco, né? Pode contratar, mas ao drone, enfim. No todo, de todas as ferramentas agrícolas, se o cara não faz hoje porque ele tem um equipamento antigo, etc., vai chegar uma hora que o mercado não vai ter mais um equipamento igual dele. Só vai ter aquele equipamento moderno e acabou. Ou ele fica com aquela máquina até virar sucata, ou ele dá um salto de tecnologia tão grande que ele fica perdido. Entendi, então ele é um gap. Muito grande. É exatamente a palavra certa, um gap. Aí ele acaba atrapalhando a operação dele, eleva muito o custo. Exatamente. E não está preparado tecnicamente para conduzir aquilo. Exatamente. Por quê? Porque ele não foi seguindo o passo. passo a passo. E o passo a passo é muito caro. O passo a passo, ele custa muito tempo e dinheiro. Te acompanhar. Muitos cabelos brancos nascem nesse passo a passo. Isso Mas que se torna interessante. Bruno, aproveitando, relacionado ao drone, vocês comentaram que foi numa área experimental. Né? Queria que tu contasse essa história do drone. Como é que surgiu a ideia do drone? Onde é que veio esse... Essa história é uma história bem legal. No meados da pandemia ali, a gente tinha uma área experimental da Bayer, e da qual a gente não tinha, vamos dizer assim, acesso. Ela é uma área isolada dentro da minha terra, mas ela é isolada. Na ocasião, a gente escutava um barulho de avião, né? A gente não passava o código propelido e não tinha rastro. Então o avião estava constantemente passando lá. Chegou uma certa época que o avião ia em torno de 2 vezes por semana fazer a aplicação.
o orçamento deles é quase infinito, área de pesquisa. Passou uma semana, não escutei o avião. Passou 2, não escutei o avião. Passou 3, não escutei o avião. Falei, será que eles pararam de passar veneno? Entendeu? A gente começou a se questionar. Será que deu certo? E justamente era uma área de milho, aonde estava se começando um problema severo de cigarrinha na região. Então eu usei aquela área experimental para a gente entender a dinâmica da cigarrinha. Então o primeiro ano praticamente eles conduziram com um avião. E aí eu entendi que no final das contas eles colheram, entregamos os resultados e eles conseguiram produzir bem mais que eu. Interessante. Tá? Aí a gente chegou à conclusão do seguinte: o que era a diferença? Ele está na minha terra, usou o meu adubo, as variedades que eles tinham lá. Campo de pesquisa tem corredor, campo de pesquisa tem variedade que não dá nada, tem variedade que dá um monte. Então, na média geral, porque a gente não sabia exatamente cada variedade, mas sabia a média do talhão, né? Porque a gente entregava os produtos. Primeiro ano, quase 50 sacos de milho de diferença. De diferença por hectare, isso por algum. Lado a lado. A área é uma mesa. Eles pegaram o lugar que está o drone, num canto, e eu colhi do lado. Não é nem de piquete, é dentro da minha terra. Essa diferença foi, o lado a lado foi com o avião ou com foi não, o drone? O a gente não entendia ainda o que era essa diferença. Entendi. Entendeu? A gente só chegou no resultado o que foi a diferença. A gente sabe que, independente do veículo que aplique, seja um avião, ou um drone ou um autopropelido, tem eficiência, certo? O que aconteceu? No outro ano, eu falei, a única coisa que eles fizeram de diferente foi intensidade de aplicação. Não é possível. Dá para acompanhar eles? Também não dá. O orçamento fica altíssimo. Pô, vamos tentar alguma coisa perto disso. Eu escutava o avião e a camaca. Escutava o avião e a camaca. Aí parou o avião. E eu parei de passar veneno. Colhemos 60 sacos de diferença. Ô, louco. E o meu milho mostrou um pouco dessa cigarrinha e o deles perfeito. E eu liguei pro cara da Bayer e falou: vocês fizeram alguma coisa diferente, algum produto novo, vocês vão lançar alguma coisa assim? Ele falou: não passamos os produtos normais do mercado. Tá. Aí sim, depois, nós estávamos num dia à noite, chovendo, me liga um número desconhecido, se identificou pelo Zap, que a gente também não atende. Atendi depois, ele estava atolado, e aí foi o primeiro contato que a gente teve com o drone. Então foi algo que já estava correndo. E esse avião que tinha parado de escutar, nós tinha parado, que era o termômetro nosso de fazer as aplicações para ver se chegava perto, entender o que era, eles estavam fazendo de drone já, um ano antes quase. Caramba. E que ano foi isso aí? Não tem ideia. Olha, foi pandemia, estava em isolamento, foi o primeiro contato foi um P16. Eu não entendo muito nesses começos do drone, tá? Eu estou mais na geração do T40. Sim. E aí me ligou essa pessoa, uma empresa de longe, de Cascavel. E mostrou pra gente. Desatolamos o cara. Tinha chovido igual esse ano, era um ano bem parecido com esse. Que acho que foi um ano muito bom de produtividade de milho, um ano bem parecido. E aí ele foi o primeiro contato, ele abriu o drone e nós nem sabíamos o que era aquilo lá, nunca tinha visto aquilo lá. E vocês achavam que era um avião? Pelo barulho, né? Lógico, não conhecia. Não, mas da minha sede, que ficava 1 quilômetro, você não escuta o drone trabalhar. Você escuta o avião, mas você não escuta o drone. Uhum. E ainda mais os pequenos, eles são muito silenciosos. É totalmente diferente do que é hoje. Aí mostrou o drone, eu olhei pro meu irmão. Falei, rapaz, achei que só fazia foto desse negócio aí. e ele mantém os primeiros layouts, são ainda semelhantes ao que é hoje, a questão do mapa, a casinha. Sim. O cara ficou conversando comigo, o drone foi lá, aplicou, voltou, pousou sozinho. E eu conversando, falei, mas ele faz sozinho? Não, faz sozinho.
A gente só vai lá, acerta o mapa e pronto. Ele aplica. Ele aplica. Olhei pro meu irmão, olhamos barro. Malemar dava pra chegar na área, caminho traçado. Eu falei, Vitor, esse negócio tem futuro. Esse negócio tem futuro. Passou o outro ano, veio o T10. Aí depois, no final daquele ciclo, já veio o T30. 21 aí pra 22. Já veio o T30, aí o T30 era um... Ah, é diferente. Já, 6 braços. nossa, já era um... Aí eu fiz uma pergunta simples pro cara. A gente tinha noção que os bicos de pulverização é problema até nos autopropelidos hoje. Perfeito. Aí eu fiz uma pergunta simples no T10. Produtos mais concentrados. Aí ele falou, tem muita dificuldade. Entupiu o bico. Tá. No T30, a bomba paletada, todas aquelas coisas. Eu falei, não, corrigiram, né? Por que tem tantos bicos aqui? Eu falei, não, porque top um abre o outro. Aí eu falei, não, isso aqui desse jeito aqui. Até corrigir da aplicação. Pro cara, pra não parar, depois ele posa, não é desentope. Mais ou menos isso que ele explicou. Aí eu falei, meu irmão falou, isso aqui, desse jeito aqui não tem futuro. Não tem condição, né? Tipo, não tem condição de a gente adquirir um equipamento desse, porque a gente vai ter problema com ponto de pulverização. Sim. Aí logo a gente tava indo para comprar um T30 até. Tanto nós conversarmos. Aí veio o lançamento do T40. Entendeu? Já corrigindo todos esses problemas. 2023, então. 23. AgriShow de 2023. Aí a gente viu o T40 lá, entendemos um pouco da dinâmica dele, dos bicos rotativos, que foi a grande evolução. Não era só radares e velocidade. O controle mudou também. Controle. Então. Tipo assim, era uma geração nova de drones, que não tinha nada a ver com a geração antiga. Vamos fazer assim, existe uma geração, né? T30 para trás, T40 para frente, que é o que a gente está vivendo hoje. Que é o que 90% hoje conhece. Sim. O T40 ele... E em 2023, quando a gente comprou, é a mesma situação do T100 hoje. Você tem muito pouca informação. E quem tem informação, esconde a 7 chaves. Esse é o intuito desse programa, é desmistificar e quebrar um pouco aí, o pessoal que quebrar um pouco essa patente das informações aí. Abrir, trazer a realidade pro pessoal que está assistindo aí. Olha, pessoal, o Bruno tá trazendo muita informação boa aí, hein? Assistam. Bruno, olha só, então vocês compraram o T40 em 2023. Sim. Vocês começaram a usar o drone na sequência. Como é que foi essa questão do treinamento ali, essa transição? Vocês receberam uma entrega adequada do equipamento lá? Na ocasião, o T40 ele chegou no final do ciclo do safrinha. Né? Fizemos alguns voos com água, sabe? Só para entender um pouco como é que era a dinâmica. E na ocasião a gente foi na Exmobiles fazer o curso lá na São Carlos. Ah, tá. Né? Então a entrega técnica definitiva foi lá, ficamos 3 dias, fizemos os cursos de pilotagem. E lá foi muito legal, porque a gente encontrou gente do país inteiro fazendo curso. Sim. E a gente tem autopropelido. E também somos prestadores de serviço com autopropelido. Chegamos lá, tinha empresas de aviação. E a gente não entendeu o motivo de ter uma empresa de aviação lá. Por quê? Inclusive estava lá um proprietário do Piauí, da empresa, e mais 2 pilotos de avião. Sentamos para almoçar. Gente, mas por que vocês estão comprando drone? Qual que é a finalidade? Por quê? Não é concorrente? O cara falou exatamente ao contrário do que eu esperava a resposta. Ele falou, não é concorrente. Se complementa. São complementos. Áreas pequenas. Drone. Pequenas, com dificuldades de voo, onde, querendo ou não, o avião ele precisa ter um certo terreno para ele ter a qualidade. Não adianta o avião ele descer e já subir, sabe? Que é um pouco o que acontece na nossa região. Para ter aquela qualidade perfeita que a gente vê no Mato Grosso, você pega os aviões no Mato Grosso, que é mais plano, tiro de 5, 6 quilômetros, parece que passou
melhor, vamos dizer assim, a melhor aplicação do mundo. Por quê? Porque é o jeito do avião trabalhar lá, ele consegue expressar a qualidade 100%. Não estou dizendo que lugares pequenos não, tá? Não me levam para esse... Não é assim. Não leva pra esse lado. O avião também fica bom. E aí a gente fez exatamente a mesma indagação, mas com o pulverizador também é complemento. Então a gente entendeu que a gente estava com um equipamento inserido num mercado novo. Não um mercado somente para prestação de serviço. Exatamente, é literalmente um segmento novo. Sim. De aplicação, que não é nenhum e nem o outro. Ele é a junção, talvez a melhor junção dos dois. Boa. Tá. Talvez ele é a melhor junção dos dois. Esse aí o Bruno tem que repetir aí, ó. O drone é... Aí, Bruno, fala isso aí, ó. O drone, ele é um segmento novo e ele uniu a maestria do avião e a maestria do pulverizador. E eu acho que ele sim é a melhor referência hoje em questão de tecnologia de aplicação. Olha que legal, hein, pessoal? Tá. O drone, desde que siga os parâmetros adequados, né, Bruno? Desde que ele siga a cartilha, né? Seguir a cartilha básica. Não adianta fazer que legal, exageros. Que legal. O Bruno, tu falou agora do drone, questão do drone em qualidade de aplicação. Vocês observaram isso já no início, essa diferença de qualidade? Vamos falar assim, a gota chega no alvo. Sim. Vocês fizeram vários testes lá de velocidade também. Você que tem essa, vamos falar assim, que tem essa formação aí também de tecnólogo em aplicação, fora a tua experiência, o que tu poderia trazer de informação para nós sobre isso, para o pessoal que está nos assistindo lá? Como o T40, começando do início, né? E o T100 está seguindo a mesma linha, tá? É errado o cara achar que o T100 segue a mesma linha dos outros. Talvez o T70 siga, mas o T100 é algo completamente diferente. Tá? O padrão de gota é outro, as hélices quebram a gota de uma forma diferente, as barras são mais rebaixadas, então você tem um vórtice bem longe do drone, não embaixo. Então você tem algumas coisas que mudou. E assim como o T40, a gente está fazendo todos os trabalhos, tá? Interno, nosso, eu, meu irmão conduz. A gente já tentou com o papel hidrossensível, mas nós não achamos aquele negócio. Já abandonamos. Vai procurar no cadê não ele? Acha. Aí pro T40 a gente fez alguma coisa com papel hidrossensível, mas a gente perdia muitos papéis. E fomos fazendo velocidade, faixa, gota, adjuvante, que muda demais, tá, de uma marca para outra. Tem muitas marcas boas, tá? Só que dependendo o nicho de velocidade que você vai trabalhar e diâmetro de gota, tem uns superiores, outros que patinam um pouco. Aí fizemos isso e a gente resolveu fazer o seguinte, ó, vamos pegar um retrovisor de trator e vamos pôr no chão, 2, 3, um embaixo da saia do milho, embaixo da saia da soja, o outro no meio da rua, e vamos, porque nós achamos, né? Pelo menos nós achamos, né? Se não achar na noite, eu acho no outro dia. O espelho é mais fácil. Porque o papelzinho é difícil. E o T100 está seguindo a mesma linha. Então, a gente chegou à conclusão, eu acho que o Paulo está aqui, a gente questionava muito, né? O Paulo falava quantos por hora você trabalha? Sempre dá velocidade. Eu trabalho no que dá para acelerar nele, eu trabalho. Máximo. E fica bom? Fica, pá. Porque ainda se tinha aquela informação do drone, de trabalho devagar, por causa de relevo, óbvio, o relevo influencia demais, mas com medo mesmo das aplicações. Vamos dizer assim, o que se fazia num T30, se começou a se fazer no T40. A gente entendeu que o T40 ele necessitava da velocidade para ter o vórtice dele. Porque quando você põe velocidade, ele trabalha igual o avião. Ele trabalha rodando e abrindo. Quando trabalha muito devagar, trabalha em formato mais de funil. Né? Então assim como o T40, o T100 é pior nessa situação. Trabalhar devagar, o veneno pinta o espelho no chão, mas não pinta as folhas.
É tanta pressão de vento que o produto às vezes passa, você tem uma deposição superior, isso no TC é mais acentuado. A gente está fazendo esses trabalhos, nós estamos começando 40, 50, 60 e já estamos nos 70. A 40 por hora é o mínimo que você consegue trabalhar. A gente chegou plausível. E aí a gente está com os parceiros, porque o T100 demanda mais velocidade, né? Que ele trabalha muito mais terra. Então, não temos aquele tempo que a gente tinha no T40, de ir lá, faz 3 hectares, vai lá, pega o speed, dá o tempo dele fazer mais 2,5 hectares, 3. A gente trabalha com uma vazão um pouco mais alta também, não trabalhamos com 10, trabalhamos acima, 12, 15. Com o T100 a gente chamou o parceiro para fazer, chegamos numa conclusão seguinte, a 40 por hora você tem uma deposição, e isso no T40 era menos de 20, 18 por hora. Olha para você ver a diferença de velocidade. O que era o máximo em um, quase o mínimo no outro. E saiu esse resultado, vimos essa semana. Gota média, a 40 km por hora. Você tem uma deposição superior da planta, muito grande, e uma deposição inferior muito grande. O meio da planta quase não tem. No médio da planta não mexe tanto que o... Então vai no pé e fica no topo também. Exatamente. Mas isso relacionado à tecnologia de aplicação, isso é bom, Bruno? Na visão de vocês? Isso demonstra versatilidade. Tá? Isso ele é um problema se você não saber que é um problema. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É só um problema quando você não sabe que ele é um problema. Se você sabe, isso é um problema, então você se adapta a essa situação. Por exemplo, vai ter voos de 40 km por hora? Ou, no caso do T40 a 18? Claro que vai. Num dia de muito vento. Só que você sabe, tem que trabalhar mais alto. Eu sei que não vai ter uma deposição num terço, vamos dizer assim, num terço médio da planta. Mas às vezes eu não preciso daquela deposição. E o tamanho de gota que vocês trabalham ali? 90% gota média. Gota média. 350, 400 milhas? 90%. 90%. Gota fina, eu vou falar para você, tem que estar um dia muito, muito perfeito. Ou, por exemplo, também chegamos nessa conclusão. Ainda a soja está pequena, né? Nós estamos falando do T100 avaliado agora nesse ciclo de verão. A soja do Malemar está fechando rua. Então nós temos a ideia que se aconteceu isso nessa soja quase fechando rua, na outra, quando ela crescer, tiver realmente fechado rua, que você tem que atingir bacheiro, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que trabalhar devagar, gota desse jeito. Por quê? Porque o que passou reto hoje vai ser o terço baixeiro e médio da próxima. Sim, vai ter um bloqueio maior ali para você Exatamente. chegar. Então, são fases. Nem sempre você vai querer trabalhar 70, 60, 50. Às vezes é necessidade e às vezes é o alvo que você precisa. Então, basicamente, dá para dizer assim, quer atingir o topo da planta, velocidade pode ser mais elevada. Pode ser mais elevada. Você quer penetração. Penetração, velocidade mais baixa. Exatamente. Muito boa. Bruno, vocês fizeram a troca do T40 para o T100 agora, fizeram negócio com a Agromap lá, o primeiro drone não foi com a gente, nós não estávamos em Assis ainda, sim. Mas enfim, a gente conversou e agora eles fizeram a transição do T40 para o T100. Já passou várias impressões, mas resumidamente assim, Bruno, o que levou vocês a fazer a transição do T40 para o T100? E o que tu percebeu assim de evolução de um equipamento para o outro? Bom, essa questão é que são equipamentos completamente distintos. Essa é a primeira coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se compara então o T40 com o T100. Tá. Eu não conheço o T70, tá bom? De perto, sim, eu só vi na Agromap lá no stand, na exposição. Mas o T100, que é o que nós vamos focar bastante, né? Ele é completamente distinto. Tá? O sistema de lidar dele realmente funciona. Principalmente em reserva, árvore. Tá? Poste também é muito bom, mas na reserva e obstáculos tipo barracão, coisas bem sólidas, que não são muito pequenas.
nota 10, tá? Nunca tive problema. Com o T40 eu tinha um problema, que era questão de acabamento, perde reserva, ele travava muito, a gente perdia muito tempo, porque ele parava para não bater nos obstáculos e Tinha que mexer no controle. tinha que mexer no controle, e às vezes você estava fazendo outra coisa, o drone ficava lá parado Bateria. mais tempo do que devia, enfim. Aí a gente fazia um acero quadrupropelido, né? A gente pegava o autopropelido, fazia um acero e de meia barra ou uma barra inteira, depende do que a gente precisava, né? Soja principalmente faz herbicida, dessecação, a gente fazia um acero bem maior. No T100 a gente continua com esse acero, só que de uma maneira situacional, tá? Na soja realmente a gente sabe que vai ter essa dessecação, e o herbicida em drone é algo bem complicado de você trabalhar, de questão de deriva. É algo que tem que ser bem trabalhado para você não arrumar confusão. Essa aí eu vou aproveitar. O Bruno trouxe o gancho do herbicida. Nós estávamos conversando antes aqui, enfim. A gente escuta tem muito na internet hoje um comparativo entre drone e autopropelido, principalmente o T100. É um assunto assim que está em alta aí. Mas é importante ouvir a opinião de quem está no dia a dia lá no campo, entende? Eu acho que é muito cedo para você fazer assim, vamos tirar o autopropelido de campo e vamos simplesmente usar o drone. A gente defende que é uma técnica, existem vários parâmetros que devem ser adotados, e lembrar, pessoal, que assim, ó, a aplicação aérea, seja qual for, tem que prezar, no caso da aérea do drone, segurança e qualidade. Entende? Então o Bruno vai trazer um tema aqui muito bacana, que é a questão do herbicida, e ver o que ele consegue, vou falar assim, o drone no herbicida e nas outros tipos de aplicações, né, a opinião dele na prática aí. Bem puxado, Paulo. A questão do herbicida é puramente acabamento, com vizinhos. A aplicação do drone fica muito boa em todos os segmentos de aplicação. Todos. No caso de herbicida, às vezes você tem uma cana do lado. Só soja RS você não pode fazer nenhum roundup, um simples roundup. E vai dar problema, porque já aconteceu com a gente, e quando dá um problema, é muito problema. Tá? Não é pouco. Tá? O drone, a deriva do drone pode ser um sereno, que às vezes você só sente quando pega no olho. Você nem vê. Mas é o suficiente para fazer um estrago. E a erva daninha que você queria matar fica verde ainda. Isso que é duro. O vizinho torra. Então, a gente adotou uma prática, né, desde quando a gente começou com o drone, óbvio, depois que aconteceu, né, tudo precisa acontecer para aprender. Tem um processo ali. Então, teve esse processo de ter danos econômicos ao vizinho, né, danos que a gente não imaginava que poderia ser tanto, tá? Para você ter ideia, a gente foi fazer uma aplicação de drone com um vento muito bom, um vento que a gente considera que é excelente para aplicação, não estava tendo inversão térmica, apenas uma brisa muito leve, gota grossa, todas as precauções que a gente já sabia que tinha perigo. Fiz o acero com a máquina de meia barra ainda, fiz a estrada, talvez tinha que ter feito mais naquela situação. Fui lá, a cana do vizinho não queimou a borda da cana do vizinho. Ela morreu, uns 15 metros de cana, morreu, e uns 60 metros de cana ela sapecou. Então a gente entendeu que a deriva do drone faz parte da dinâmica dele, não importa o que você faça, ela vai existir. Então a gente se precaveu. Pô, vamos ressarcir todos os vizinhos? Tá lascado. Aí não tem como, né? Não dá, não pode. Você não pode se sujeitar a isso. Sim. Né? Isso é um alerta que até prestadores de serviço. Você trabalha às vezes um monte. Se você queima um canto de área de alguém, tem muito questionamento sobre isso. O ressarcimento é tão grande que o serviço que você fez do lado lá não pagou. Às vezes você só devendo. Então, assim, a gente se precaveu com isso exatamente fazendo um complemento com o pulverizador. A gente tinha essa noção do rastro do zero amassamento. Então, vamos fazer área de zero amassamento? Vamos. Então, para isso, eu preciso fazer esse acero independente. Por quê? Porque eu faço herbicida na soja no início e no final. E no milho,
só no início, né? Depois você não faz mais herbicida. Então no caso hoje, ó, tu faz o acero que tu fala com o terrestre, né? Com o terrestre. E aí depois todas as outras aplicações são com drone. Todas. Então assim, a gente adotou isso. Aonde que teve a grande mudança do T40 para o T100? Que no T40 a gente rodava a área inteira, porque às vezes você tinha reserva, você tinha poste, você tinha outros obstáculos que atrapalhavam o drone no seu rendimento. Então a gente livrava os obstáculos, deixava o drone no limpo. Então você podia soltar mesmo ele a 35, 36 por hora, se tivesse relevo para isso, que ele não tinha obstáculo para bater. Então a gente conseguia aumentar o rendimento dele, só que para isso eu tinha que deslocar um pulverizador que me custa só para fazer esses aceros. Todas as vezes. Essa é a diferença do T100. O pulverizador ia para todas as vezes. Ah, entendi. Tu fazia toda a bordadura. Todas as aplicações, seja de inseticida ou herbicida, para livrar os obstáculos. Óbvio, nunca bateu. E também se passasse perto, ele parava. Só que era muita coisa para você se preocupar. Às vezes você estava mexendo com cauda, estava olhando outra coisa, então assim, você não relaxava. Você não trabalhava solto. Você trabalhava muito preocupado. Essa foi a grande diferença do T100. O pulverizador hoje vai nas áreas de zero amassamento somente para fazer herbicida. Só. No instante o resto O T100 ele eliminou esse acero em área total. Por quê? Porque ele consegue superar os obstáculos muito bem. Os sensores são melhores, exatamente. Melhor. Óbvio, não pode abusar. Sim. Tá? Respeita ele, não acha que ele vai fazer tudo por você também. Mas ele entrega sim, realmente. Talvez o que falaram no T40, talvez é o que do T100, né, questão de obstáculo, aquelas coisas de desviar, é o que falaram muito no T40, né, que ele faz, mas ele faz de uma maneira bem modesta. Sim, mas o T100 e o lidar, eu acho que ele é a grande diferença tá aí. O lidar, porque toda vez que você voa na área, ele vai ficando mais inteligente, ele vai salvando aquilo, então, fica mais ágil, mais esperto na aplicação. Bruno, tu tocou um assunto do... Mas deixa eu só... Isso deu para ver, Paulo. A gente começou nas áreas e no começo ele ia meio travando, meio devagar, e hoje já que você voa 3, 4 vezes, ele já vai mais linear, ele já vai... Mesmo isso em relevos mais acidentados, tá? Então, conforme você vai voando, ele vai ficando melhor. Isso mesmo. A gente percebeu isso. Mas o Bruno, assim, ó, tu puxou um gancho do herbicida, eu queria que você comentasse também, pensando no futuro, tá, da tua propriedade, para você produzir mais, na tua visão, né? A gente escuta falar muito entre drone, tecnologia, e eu queria puxar um assunto do biológico, né, para você falar do biológico, né? A tua opinião, a gente conversou um pouquinho antes aí, passa a visão para nós aí relacionada ao biológico. O biológico ele é uma incógnita, ele não é mais uma incógnita, ele é uma realidade. Só que ele é uma incógnita no seguinte: tem hora que ele fica muito bom e tem hora que ele fica patinho. Tá? Vamos dizer, não fica ruim, nunca fica ruim, mas ele não exerce o que realmente ele deveria fazer. Enquanto às vezes no teu vizinho funcionou. Então tem coisas assim, o ambiente se torna muito importante. E eu vejo que muito dos futuros do biológico está atrelado ao drone, por vários fatores. O primeiro fator é clima. As melhores condições de biológico são pós-chuva, umidades muito altas, às vezes até em momentos de orvalho. Tá? O drone ele não tem tanto problema com o orvalho assim, quanto um autopropelido, pela água que ele usa. E o biológico ele tem um fator muito legal. O alvo dele não é a lagarta, por mais que ele seja para matar a lagarta ou percevejo. O alvo dele é o ambiente. Entendeu? Essa é a diferença. O alvo do biológico é o ambiente. E às vezes você vai fazer uma composição de cauda
que talvez você tenha algum químico, alguma coisa, que o seu alvo seja o próprio lagarto, que você tem que chegar lá. E às vezes você não consegue chegar nessa lagarta ou nesse percevejo, devido a onde ele está na planta. Eu vejo que no futuro vai ter somente entradas de biológico na lavoura. Tá? Isso não é mais paradigma, isso vai ser realidade. Dentro da propriedade a gente já tem conceito que para baixo da terra, tudo que você investir para baixo da terra de biológico é praticamente 100% garantido. Tá? Você tem pouca perca ambiental por causa disso. Olha que legal, pela evolução pessoal. dos biológicos. Né? Então, para baixo da terra, a gente já vê que é algo bem consolidado. E para cima da terra, ou seja, a parte aérea, a gente entende que tem alguns gargalos. E alguns desses gargalos ainda não são científicos, ainda não tem exatamente estudos em cima disso. Por exemplo, ninguém sabe ao certo, mas todo mundo tem sentido. Uma pressão de serviço de um autopropelido, ele vai dar dano à vida do biológico. Você está lá trabalhando com 100 PSI, 140 PSI, às vezes até 200, dependendo do jeito que a área, o jeito que você vai tocar o pulverizador. O nosso lá na média trabalha em torno de 5 bar a 6 bar. Então você está pondo um biológico e você não sabe o que está saindo. Entendeu? Isso vai vir trabalhos futuros para falar isso aí pra gente. Não vai ser falado de todos. Tá? Tem muito biológico hoje. Mas a gente sabe que, por exemplo, as referências de biológicos são os inoculadores de suco. Hoje, trabalham em torno de 1 bar de pressão. 14, 12 PSI. Um autopropelido, isso é muito raro de você fazer. Tipo, para nós é impossível. Então o autopropelido não entregaria. E o drone, ele atenderia? Ele atenderia. O drone não tem, principalmente os rotativos, não tem pressão de serviço. Então o biológico vai... Então você corrige ambiente, você fica ilimitado. Se não estiver chovendo, você pode estar trabalhando. Basicamente é essa... Porque o seu alvo é um ambiente, pode estar até ventando. Entendeu? E aí você tem ambiente favorável, baixíssima pressão de serviço e uma dispersão com vento. Você pode fazer esse biológico penetrar. Melhor. Então eu acho que é um caminho, sim. Fora que alguns biológicos hoje já não pode misturar mais. É incompatível ou é compatível com tal produto, é incompatível com esse. Às vezes na mistura você tem que pôr aquele ou aquele. A gente está passando por isso com um produto fixador de nitrogênio, que a gente sabe que ele é compatível com muitos produtos. Só que a gente não sabe quais eles não é compatível também. E a real eficiência disso? Então a gente solta sozinho. É um produto extremamente caro. Eu vou arriscar por causa de um piretroide para perder o produto? Não vou. Não compensa. E esse biológico se aplica com drone? Com drone. Todos os biológicos nossos estão vindo tudo com drone hoje. 100%. Vou aproveitar aqui, Bruno, então, pessoal, drone biológico. Aí o futuro aí, Tá. Tecnologia no campo aí, ó. Pega essa dica em casa aí. Estamos firmes nesse caminho. É um caminho que, assim como o equipamento drone só vai para frente, os biológicos só vão para frente, e aí a gente está estruturando, igual eu falo para você, o que é certo hoje, nós estamos conversando hoje. Daqui a 5 anos vai ser completamente outra conversa. Vai ser outra conversa. Então, às vezes, até você estruturar essa fase, já mudou tudo, entendeu? Sim. É por isso que a gente, às vezes, paga um preço muito alto por estar acelerado nas coisas. E estar em tudo. E aí, esse gancho... Então, você tem um problema de deriva nos herbicidas. Só. Qualidade, essas coisas. E, às vezes, uma cauda muito densa, né? Você pega atrazina... Tem umas misturas de herbicida que tem problema em baixo volume, aí tem que procurar herbicidas que tem melhor diluição, essas coisas. E nos biológicos, talvez seja um equipamento que vai trazer uma vida útil aos biológicos por longo prazo. Eu acho que o drone tende a alongar a vida útil dos biológicos. Top. Tá?
A gente está numa região de terra muito roxa. Esse ano, que foi um ano igual aquele que eu vi o T10, o T30, muita chuva. Você não consegue trabalhar. Você tem que trabalhar em barro, literalmente no barro. Não consegue entrar. Não consegue entrar. O pneu da máquina fica do largura dessa mesa. Estraga, faz um regaço. Então você tem uma ferramenta que às vezes nem nas áreas de zero amassamento. E o drone está fazendo nas áreas que o autopilot também faz. Choveu muito, não dá para entrar, vai danificar demais a soja, escorregar. Você vai ter alguns problemas que você não precisa ter, usa o drone. Entendeu? É isso, gente. A lavoura, hoje e talvez daqui 5 anos o pessoal vai entender o que eu vou falar agora. Ninguém sabe quanto custa um dia de aplicação que você perde. E esse ano mostrou. Quem não fez a aplicação quinta e sexta no vento ali, foi fazer hoje. Uma semana depois. Qual o tamanho dessa perca aí, por não aplicar no time certo? Exatamente. Se você tivesse feito com drone, no caso a gente rodou com o drone, o autopilot parado, um dia antes. Compensamos um pouco desse déficit. Mas compensamos o déficit até o autopilot começar a trabalhar de novo. Entendeu? Entendi. E aí, que daqui a alguns anos o pessoal vai ver. Ou vai ver no final da soja. Fala, nossa, mas eu fiz tudo os fungicidas e minha soja está com doença. Esse ponto aí... Entendeu? Entendi. Eu assim... Olha, Bruno, está sendo uma aula aí, pelo menos para mim está sendo uma aula. Eu que vim da parte da topografia, agrimensura, parte de tecnologia de aplicação, produto, enfim, fungicida. Obrigado mesmo, Bruno. Pessoal, assim, a gente fala muito isso, às vezes a gente não tem informação técnica ou informação real do que acontece lá no campo. O Bruno está trazendo para nós uma informação assim, que é o que a gente defende. Se você, todo produtor, na nossa visão, não é? Sim. Ele tem que ter um drone, certo? Se ele não está com insegurança, quem vai pilotar, enfim, lembrando que a operação do drone é totalmente autônoma, né, pessoal? Contrata esse serviço, faz a validação lá e você com o tempo vai, digamos assim, criando, vou falar assim, essa coragem da transição, essa mesma coragem que o Bruno, né, a família dele, teve lá em 2021, lá atrás, né? A gente quando meu irmão, né, a gente abraçou essa causa porque a gente viu um propósito interessante. Tá? Eu acho, tenho convicção que o drone vai aumentar demais nas propriedades. Só que o limitante é sempre o mesmo, em qualquer tecnologia. São pessoas. Perfeito. Tá. A grande barreira do drone vão ser pessoas e talvez no futuro, me surpreendeu bem o preço do T100, achei que ele ia vir bem mais acima. Olha o DJI. Mas ainda bem que não veio, que aí eu comprei. Senão não comprava. Ia vender menos. Mas eu quero dizer assim, que pela base de preço que corria no mercado e o tamanho do equipamento, né? Então surpreendeu o preço. Pelo que ele entrega, né? Exatamente. E talvez seja isso que dê fôlego aos drones também. Por quê? A estrutura de um T100, talvez o T70 também, mas o T100 é algo... Ele é muito pesado, ele tem muita capacidade, onde ele faz poeira, ele faz muita poeira. Sim. Entendeu? Ele levanta pedra do chão. Então assim, ele é um drone que precisa de uma estrutura diferenciada para o cara ter performance. É onde se depara, gente. O investimento em acessórios aumenta demais. Sim. Não é só o drone. Exatamente. Então você vai ter um salto de investimento em acessórios astronômico. Por exemplo, a gente saiu de uma carreta de tratorzinho que nós carregava o drone e descarregava toda vez para trabalhar. Gente, nós fizemos 2 vezes com o T100 e não abandonou. Não tem, o drone pesa 60 kg vazio. Isso. Se sobrar um fundo de água, você não arranca do chão. Vira uma academia móvel ali. Exatamente. E para onde vai isso aí?
Ninguém sabe. Sim. Daqui a pouco vem dimensão disso. o T100, o T150, o T7, sei lá para onde vai. Só sabemos que vai para frente. Não tem volta, é um Não, caminho sem só volta. vai para frente. Bruno, além da... A gente acompanha ali a operação de vocês, a gente conversa ali, o Pedro passa informações também, está em contato com vocês. Além da pulverização, vocês estão fazendo dispersão de sólido, falar sementes lá também? Exatamente. Isso é uma coisa que começou no T40, né? Desde quando a gente comprou o T40, a gente já comprou com sólido, porque se tem e faz, tem que ter na mão. Não adianta você também só ficar, tipo assim, ele faz sólido, mas deixa o sólido para lá. Não, se tem, você tem que ter o equipamento. Uma hora ou outra. No caso nosso, foi muito tempo pra gente. O T40 ficou 1 ano na minha propriedade só pra mim entender o bicho. Eu não comprei isso aí prestando serviço. Entendeu? Pega a dica aí, pessoal. Eu não comprei um drone e saí prestando serviço. Eu fiquei 1 ano. Eu fiz um milho, uma soja e um milho. E cana. Com o T40 só pra mim. E vai, e mexe, e adjuvante, e muda, e, sabe? E vai mexendo, e encaixou. Agora eu entro de qualquer jeito e dá certo. Beleza, agora não pode sair pros outros. Boa. Tá, óbvio. Você tem que ter uma propriedade rural para você fazer isso. Sim. Mas é isso. O drone, ele é um equipamento que são geridos por pessoas. Tem que ter as pessoas, certo? O Agromap, ele forma piloto. Eu venho falando isso aí, a Agromap, as empresas de drones estão formando pilotos. Eles estão ensinando a mexer com o drone. Perfeito. Mas mexer com cauda e mexer com produtos defensivos agrícola, essas coisas, isso aí não tem, isso aí é vivência. Vivência, isso aí, processo. Entendeu? Então, não é do dia para noite que aprende-se. E aí você se depara com todas as situações que o drone passa. Escapou um negócio aqui, não funcionou ali, tá ventando. Tem gente que aplica ventando e tem gente que espera o vento aplicar. Qual que é a diferença? Técnica, conhecimento. A gente não para. Hoje estava ventando, está trabalhando e deve estar trabalhando ainda. Está trabalhando o dia inteiro. Porque qual que é a diferença? Você vai ajustando, vai ajeitando, vira o drone. Então, a gente entendeu que no sólido também tinha um caminho. Qual que era o problema do 40? Era pequeno. Capacidade. E aí é igual a gente comprou o drone pro líquido. Você faz área de zero amassamento. Como é que você faz cobertura? Você vai fazer que jeito aí? Você faz que jeito? Propriedades pequenas, você até consegue. Mas quando você vai extrapolando para propriedades maiores, que é onde o drone está entrando, não é só em pequenos proprietários, ele está entrando em propriedades maiores, o cara não está visando zero amassamento. O cara está visando versatilidade. São coisas completamente distintas. Hoje, nós fazemos área de zero amassamento porque a gente gosta de trabalhar. Porque na hora de chegar a fazer uma ureia no milho, nós tentamos com o T40. Você morre. Não dá. Tem que voar quantas vezes para fazer não dá. A vazão é muito alta, então tem que usar tratores. Você vai pisar. Sim. Só que você pisa uma vez. Milho pequeno, uma soja pequena, ela volta, alguma coisa volta. É diferente de você pisar toda a santa vez. E aí o T40 mostrou pra gente um caminho que o T100 veio e melhorou. Um caminho de baixo volume. Hoje na época a gente não tinha equipamentos que fazem baixo volume. 20 kg por hectare, 10 kg por hectare, até 30 kg por hectare, você tem muita dificuldade de regular equipamentos. Muita. Salva um equipamento de última geração, muito, muito tecnológico, e isso é muito caro. Esse é o terrestre, tá, pessoal? Tá. Exatamente, terrestre. Por exemplo, eu quero fazer uma coisa que a gente fez esse ano bastante, ainda com o T40, vou jogar o Lexita, por exemplo, boro. Hoje na soja se fala muito de boro, um fator produtivo muito grande.
Muitos fazem bora via folha. Correto. Dá certo. Só que você pega a análise de solo, o seu boro é muito baixo. Como é que você põe? Ácido bórico, lava. E é horrível de trabalhar. Nossa, é muito ruim. Boro méia, outros boros, via folha vai suprimir na planta, mas tem aquele começo que precisa. Pô, eu não tenho equipamento que faz 20 kg por hectare, por exemplo. Eu tenho uma taxa variável na propriedade, mas ele não faz essa vazão, essa taxa de aplicação. Ele não consegue, ele oscila demais. Então, um lugar está caindo 20, outro lugar está caindo 30, outro lugar não está caindo porque roda muito devagar. E aí, onde cai muito dá fito na soja, onde cai pouco não faz nada. E você, no final das contas, você fez e não fez. Ou está fazendo e nem sabe o resultado que vai dar. Pois é. Aí o drone mostrou esse caminho de baixo volume, dentro da nossa propriedade. Então, tudo que a gente faz para fora hoje, pode ter certeza que a gente já fez para a gente. Então, nada que a gente faz para alguém, a gente não tenha feito. Tá? Isso eu deixo bem claro. Óbvio que a gente está num caminho de prestação de serviço cada vez mais acentuado, né? Cada vez mais forte. É um dos caminhos de viabilizar drone com uma propriedade menor. E a gente enxergou que o sólido também tem esse caminho. Não é só o líquido. Pouquíssima gente, quanto menor a propriedade, menos equipamentos para fazer esse tipo de coisa tem. Aí o cara não faz porque não tem. Mas qual vai ser o tamanho da perca disso na produção do cara? Mas aí que tá, o produtor não quantifica, ele não sabe. É difícil essas contas, mas acontece. O produtor não faz conta, e se faz é muito variável. Eu invisto, vem uma seca, eu colho igual o cara que não investiu. É injusto às vezes, mas acontece. Só que é o seguinte, o que você põe pode demorar 1 ano, 2 ou 3, mas 1 hora você vai colher. Boa. Então 1 hora vai dar a diferença. Trabalhe com médio e longo prazo. Vai dar, isso aí você não tem a dúvida. Então, a gente optou pelo T100 exatamente pelo sólido. Porque na nossa visão, óbvio, o lidar também foi um fator bem importante. Mas na nossa visão, o T100 e o T70 no líquido faz a mesma coisa. Tá? Se o T70 não fizer mais leve, exatamente, mais ágil, com a mesma bateria, eu acho que tem essa conversa. Só que no sólido são 30%. Entendeu? Sim. É muita coisa. A diferença é. Então, e aí o que aconteceu esse ano? Por exemplo, eu plantei milho verão. Em vez de eu jogar com autopropelido, eu já joguei com o drone. Óbvio, 50 hectares, uma propriedade menor. Mas eu não joguei de uma vez. Isso eu tô curioso. Entendeu? Porque eu quero entender isso, que é assim, ó, o pessoal tá falando que com o drone ele consegue colocar, sei lá, 50% que tem que lançar no início. E depois, em qual momento que lança a outra metade ali? Exatamente. Por exemplo, você tem autopropelido que joga sólido hoje. Custa um absurdo. E ele só faz sólido. Ele não tem barra. Salvo o Stara que faz as duas coisas, mas no modo geral, ou você tem uma coisa ou tem a outra. Caramba. No drone você tem as duas. Só que sempre entendendo que você tem que usar uma vazão adequada para ele. O que nós fizemos esse ano? Nós dividimos em 3 aplicações de ureia no milho verão. Quantos quilos por hectare ureia, Bruno? No total, é que assim, a gente trabalha por ponto. Mas no total, a nossa ideia era jogar, vai dar 250 kg por hectare de nitrogênio, de ureia, cobertura. Qual que é a grande diferença do drone? Ele não faz pó. Não levanta. O drone ele não faz tanto pó quanto um distribuidor a lanço. Porque como a faixa dele é menor, o prato não roda muito rápido. Tem as ureias que vem com pó? Tem. Às vezes vem com uma quantidade alta de pó da fábrica. Mas, de modo geral, o pó é criado no próprio desenvolvimento do produto nas hélices do equipamento. O drone não tem esse problema. Então eu consigo fazer ureia no milho maior, que teria muita fito da ureia, porque ele não tem tanto pó.
Ele não gera esse pó. É o pó que está na ureia. Compra uma ureia boa, você consegue praticamente não dar fito no milho. Não vou dizer que não vai dar. Às vezes dá. Mas é menor. E outra, você tem que aplicar a ureia quando? Ou antes da chuva, se acreditar na previsão. Se acertar. Esse ano dá para acreditar, tá acertando todas. Tá acertando. Ou pós-chuva. E quanto mais pós, quanto melhor, mais perto da chuva, melhor. E tá barro, molhado, vai estragar, vai patinar, vai escorregar. Então, assim, ele também tem essa versatilidade. Então, você, por exemplo, a gente vai jogar 250 kg por hectare, mas em 3 vezes. 2 de 100, 2 menores, nós fizemos, deixa eu ver, uma de 40 kg por hectare, bem novinho, assim, bem novinho. V2, V3 ali. Depois fizemos uma de 140 quilos, 150 quilos por hectare, mais ou menos. E a outra vai com faltante, que ainda não aplicamos. Então, é uma... Essa última aí vai ser o quê? Quase no estágio para colher, assim? Essa última, ela é o seguinte. Novamente, é visando a fito. Cuidado com a fito. Então, a gente vai esperar ao máximo o milho não ter cartucho, ou seja, cartucho ali na bandeira, pendão ali, a gente vai fazer, entendeu? Por quê? Porque é muita folha, então vai entrar muita ureia dentro do cartucho, então vai manchar, né? Não tem Pega jeito. essa dica aí, pessoal, principalmente o pessoal de Pedrinhas Paulista, Cruzalha, Vale do Paranapanema, ó. Pega essa dica, não tem o drone, tem especialista aqui, né? Consulta a agenda dos homens aí, beleza? E aí... É o primeiro ano que a gente vem fazendo isso, porque o equipamento permite fazer isso. Pelo tamanho dele. Na média, ele está levantando com 90 e poucos quilos. Vamos trabalhar no fator de 50 quilos por hectare, 60 quilos por hectare, que no T40 era um absurdo já de trabalhar, nele isso já é plausível. Trabalha com folga, tranquilo. E fica num custo legal para você prestar serviço. Tá? Não é algo exorbitante. O ruim é que tem que bater balde. Mas é questão de tempo. Tem que fazer uma forcinha também. É bom que dá um regime, essas coisas. Que a moleza mastiga água. Né? A gente... E aí a carreta se tornou muito importante. A gente põe os bags em cima da carreta e ele voa. Eu não preciso levar guincho para roça. Dependendo do tamanho da área, eu consigo levar todo o adubo necessário. Entendeu? Trabalho no limpo praticamente. Tudo limpo. No limpo. No limpo. Então, assim, o conforto só vai melhorando. O drone só vai melhorando. No sólido, ele tem só um problema. Que é peso com bateria. Não pode abusar, porque a bateria esquenta muito rápido. Tá? Então, evitar longos deslocamentos com muito peso. No líquido também, tá? No líquido também, mas é muito raro você voar com 90 litros de líquido numa vazão de 10, por exemplo, 12. De 15, que a gente mais trabalha de 15 a 14, nós estamos voando em torno de 80, 75, já tá... É o limite dele, tá conseguindo gastar pelo peso que ele levanta. Com 10, eu acho que ele vai voar em torno de 60 litros, 65. É isso aí. Não passa disso. 60, e andando 60, bem, hein? Se andar mais devagar, eu acho que não. Não completa. Aproveitando o gancho, Bruno, o Bruno falou muito do líquido, trouxe uma informação assim valiosa relacionada aos sólidos. E assim, Bruno, na tua opinião, teve o T40, teve o T100. O que você melhoraria no drone? Se tivesse que dar uma dica para a DJI. Dica para DJI. Tem que melhorar somente a bateria. Bateria, ó. Tá. Talvez não o tamanho, porque a bateria já é muito pesada. Talvez colocar mais capacidade. Sim. O T100, na minha visão, assim como o T40, são dois tamanhos que vão sempre existir. 40 litros, 50 litros é muito bom. É um tamanho legal, tá? Para você ter, talvez aumentar uma autonomia para um drone de 50 litros, fazer 5 hectares, com margem.
e um drone de 100 litros chegar pelo menos a 8, 9 hectares. Boa. Tá? Você não precisa aumentar equipamento. Talvez você consiga aumentando faixa de trabalho. Mas aí a DJI tem que fazer um trabalho muito grande para aumentar a faixa de trabalho, aumentar a deriva, aumenta bastante coisa. E você tava numa discussão, a gente tava conversando ontem, e o pessoal tava falando justamente isso, a faixa efetiva de 11 metros, o DJI aumentar essa área de cobertura. Nós também estamos trabalhando com 11, começamos com 10, tá? Mas a gente já está passando para 11 metros de faixa também para o T100. E tá satisfeito? Tá bem legal. Tá atendendo? Assim, com o vento lateral, gente, não esquenta a cabeça. Pode aplicar. Com o vento lateral ele vai dar os 11 ou mais, tá? Por quê? O T100 ele voa mais alto. A gente tá voando de 6 metros a 6 metros e meio de cultura. Caramba. Eu tô acompanhando ali pelo smartphone. Não dá, 70 por hora não tem curva, não tem nada, ele só vai passar reto. Se você tiver numa área com um pouco de declive, ele consegue compensar. É muito rápido, é muito rápido. Inteligente. Né? É muito rápido. Ô Bruno, vamos lá então, assim, ó. Agora a pergunta aí. Por que tu acha que o produtor ainda tem uma certa resistência com o equipamento? Primeiro, é novo, é um conceito novo, tá? Tudo que é novidade, principalmente agricultor, né? Agricultor vê uma coisa nova e já fala que não funciona. Isso é um mal do agricultor. Isso é mal. Isso aí. Eu não sei se é regional, mas tudo que ele vê de novidade, primeiro é o não. Tá? A gente já é diferente. Primeiro é a dúvida. O não existe mais. É a dúvida. Se não funciona aqui, vai funcionar para alguém. É a mesma questão do autopropelido, drone e avião. Sim. Não funciona, nenhum funciona. Às vezes nenhum funciona, mas sempre vai ter o que se encaixa. Boa. Tá? Então sempre vai ter uma aplicação que encaixa um, encaixa outro, encaixa outro. Tá? Eu mesmo, se eu fosse contratar drones, por exemplo, eu falava, ó, tem áreas que tem que ser drone. Por causa disso, disso e disso. Tem áreas que pode ser avião. O avião não é nosso concorrente. Nunca foi, nunca vai ser. Ele é nosso amigo. É isso aí, gente. O avião é amigo do drone. E o drone é amigo do pulverizador. Saiba usar a ferramenta para aquela situação. situação. Isso. O avião em áreas pequenas fica muito caro e o piloto corre muito risco às vezes. É muito arriscado. Nessa história de São Carlos que a gente foi, no caso o cara tinha perdido um piloto de avião, por isso que ele comprou um drone. Olha aí. Por uma área de 50 hectares cheia de obstáculos. Bateu na reserva e morreu. Não valia o risco, né? Aí ele entendeu esse mercado de outra forma. Entendeu? É diluição de risco de vida. Sabe, são várias experiências que a gente vai vendo. E aí o produtor, primeiro o produtor anda pouco. Os produtor que viaja muito e anda muito tem a cabeça aberta. Esse é o primeiro ponto. Pega a visão, pessoal. O cara anda pouco. Tem produtor que só sai daqui, vai na AgriShow, tira foto no maquinário grande e volta para casa. Só faz a foto. Tô aqui. É a foto do WhatsApp. Foto do WhatsApp de 2026, ele na AgriShow lá. Não foi perguntar, não foi se informar. Não, como é que fala? Isso aqui não é para mim, não me interessa. Não é para você aquele tamanho. Mas a tecnologia vai chegar no pequeno. E você vai ser obrigado a comprar. Tá? E você vai ser obrigado a comprar. Tá? Não tem escolha, pessoal. Você não vai ter escolha. Quanto antes você for, você vai ter resultado. Mas você também. É claro, um carro hoje sem ar-condicionado existe? Volante. Você foi obrigado a pagar aquela tecnologia. Não é mais opcional. É isso aí. Para tudo. Até para o celular. É mais opcional você... uma memória RAM, um negócio melhor? Sempre melhorar. Entendeu? Não é mais opcional. Você tem que comprar o melhor celular que tem. Assim como você for comprar um drone, o melhor drone que tem no momento. Um autopropelido, o melhor que tem no momento. Porque daqui 5, 6 anos que você vai revender isso, ele ainda tem que ser atrativo. E aí o produtor, ele tem medo do que ele não conhece e do que ele não sabe lidar.
que é aí aonde a gente pega a maioria das propriedades, principalmente aqui, estão com um trabalho de sucessão bem lento. Bem lento. E aí você não tem muita gente jovem ainda. E quem é jovem, às vezes ainda está muito amparado pelo pai ou pelo gestor da propriedade. Pai não solta, não dá essa liberdade. Exatamente. E lembra, gente, você comprou um drone e acabou tua paz. É gente ligando sábado, domingo, feriado, dia santo, choveu, quer aplicar, parou o vento. Tem dia que você não tem serviço, mas tem dia que você não... O telefone não para, hein? Não para. Drone voando aí, pessoal. E assim, eu, na minha visão, a um curto prazo, vai ser uma descoberta para a grande maioria dos produtores. A aceitação do drone está crescendo demais. A gente acha que a questão de precificação ainda assusta muito, mas é porque o custo de operação do drone é alto. Tá? Eu não falo que é alto de manutenção. A manutenção do drone não é tão alto se ele não cair. Se ele cair, aí fica bem doído. Mas se ele não cair, você gasta, sei lá, 10% do valor dele em 2 anos. É isso aí, é bem baixo. Não é tão alto, vamos dizer assim. É aí que ele se diferencia do outro próprio de um equipamento que tem motor, um monte de peça. Pneu. É no desgaste de longo prazo que vem a diferença. No curto prazo, você fala, mas o drone fica mais caro por hectare, mas no longo prazo que vem essa diluição, entendeu? E aí o cara vai namorar, vamos dizer assim, é um namoro, né? Vai namorando, vai vendo, até ele entender que se torna uma necessidade, que ele consiga colocar alguém para tocar. Né? Às vezes você compra um drone, eu vou tocar, mas você pode ficar doente, você pode se machucar, você tem as coisas que acontecem na vida. Faz parte, né? E você tem que ter quem que vai se você não for. E vai parar? Não pode parar. Depois que você montou uma estrutura para o drone, principalmente para o drone, zero amassamento, não sei o que, filho, você não pode parar. Se ele cair ou acontecer alguma coisa com ele, você tem que ligar na Agromap para alugar, para tocar, porque você não parar tem a operação. Você não tem como pôr um trator, pôr alguma outra coisa. Sim. E o produtor ele vai aprender que se ele parar no tempo, o tempo vai engolir ele. Cada vez mais rápido. O que demorava 10 anos vai 5, o que demorava 5 vai para 3, e daqui a pouco é rápido assim, ó. Aí vira, como é que fala? Aí o cara vai para outras culturas. Vai se aventurar às vezes. Que por exemplo, conhece. Hoje, quem está com dificuldades em lavoura, em grãos, pela dinâmica que o grão está exigindo, vamos falar assim, em 2020, 2018, a gente fazia, sei lá, 6 aplicações em soja. 5 aplicações, 4 aplicações no milho, o cara que investia muito. Nós estamos indo por quase o dobro disso já. E aí, o cara não está dando mais conta, não tem mais gente, ele não... Então ele está indo, por exemplo, para Cana, que é um refúgio aqui na região, para esse pessoal. Ótimo, é muito melhor do que ele parar na vida e tomar prejuízo. Só que a cana vai mudar também. Não vai achando que vai ser a mesma cana de hoje, que faz pouca coisa, que já não é mais assim, né? Que a cana que o cara que bobear já não colhe muito. Não é mais aquela cana de 10, 15 anos atrás. E tem que conhecer também, né? Como o grão sem conhecer, a cana também tem que conhecer. Né? E a cana vai ser um dos maiores aceites de drone nos próximos anos. Ainda tem muita coisa de estruturalmente, para, por exemplo, principalmente usinas e etc., entender a dinâmica do drone. Hoje o drone praticamente é repique do avião. Basicamente, salvo uma usina ou outra que tem estrutura própria que solta mais. Mas para terceirização, a gente enxerga mais esse mercado que é sobra do avião, um lugar, por exemplo, que tem chacras, que tem obstáculos mais complicados, que põe em risco o avião, e está justamente certo. Ele é um complemento para o avião, mas ele não pode ser tratado somente como um complemento. Entendeu? Tem que lembrar que o prestador de serviço também tem que diluir custo.
Tem que trabalhar, o pessoal quer trabalhar, gente. É, Então, vamos contratar aí. e aí eu nos próximos anos vai mudar muito esse cenário. Show, Bruno, muito legal. Olha, o bate-papo tá bom, não é? Não, Olha aí, ó. 2 horas aí de Já? conversa. Que hora que é? Bateu 2 horas aí. 1h30. Nós poderíamos ficar muito... A gente poderia ficar mais tempo aí, pessoal. Mas o Bruno pode ter certeza que ele vai voltar aqui no Bora Voar Talks, Inteligência no Campo. Bruno, sensacional, assim. Que aula, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite. E agora é o teu momento de passar uma mensagem para quem, se você pudesse dar um conselho pro pessoal que é mais jovem aí, que conselho você daria para a turma aí? Essa gurizada que está vindo aí, a geração Z, W, Y, né? A gente nem sabe qual geração que é. Você me deu uma bela de uma resposta agora, né? Difícil essa resposta, mas eu penso o seguinte, que primeiro tem que fazer o que gosta, e isso não é clichê falar, tá? Tem que fazer o que gosta, senão não dá certo. Tem que viver 24 horas isso aí também, senão não dá certo. Tá? E você que tem dúvida para que caminho você siga, lembra que a tecnologia está em todos os setores. Todos. Então, primeiro você tem que saber mexer com tecnologia. Você não sai nem de casa mais daqui a pouco. Boa. Então, depois, se você tem afinidade com lavoura, propriedade rural, por mais que você tenha dificuldades com a família ou com o próprio pai, o gestor da propriedade, faça uma força, tá? Porque vai chegar uma hora que vai cair no seu colo, principalmente quem tem propriedade própria. Então que caia cedo e você progrida, porque quando cair, às vezes você já está em outra cabeça, já está com idade, e aí você meio que estagna o negócio, sabe? É mais essa visão que eu tenho para passar, que quem é novo tem gás. Tem gás, né? Tem gás, que depois que a cabeça vai ficando branca, não dá pega. Não consegue acompanhar mais. Tá certo. Obrigado, hein, Bruno. Tu quer deixar um abraço para alguém, Bruno, especial? Eu quero, sim. Eu quero deixar um abraço para minha família, tá, que vai estar me assistindo. Meu irmão, que está trabalhando, que não conseguiu estar aqui hoje. Mas alguém tem que trabalhar nessa vida, que seja ele, né? Mas, cara, a gente tem que agradecer todo mundo que acredita na gente, que óbvio que não só contrata a gente para prestar serviço, que isso sim é uma confiança muito grande, mas que acredita na nossa proposta de querer melhorar a região. Tá? A gente paga um preço muito alto, por isso que às vezes até é chato, é exigente, é difícil conversar, às vezes é muito técnico, não, sabe? Mas não, porque a gente quer montar um sistema que seja coeso, para mim falar para o Paulo, falar para o fulano, que daquele jeito funciona, começa daquele jeito que vai dar certo, sabe? É mais ou menos isso que a gente quer passar para a região e a gente vai conseguir logo logo. Amém, amém. Pessoal, então, domingo, às 17 horas, o episódio está no ar, o episódio está fantástico. Gostaria aqui de agradecer toda a família Franco aí, Bruno, pai, mãe, enfim, o Antônio que está trabalhando. Um grande abraço e bora voar!